Meu nome é Ava Parker. Tenho 24 anos e moro em um apartamento modesto localizado no coração da cidade. Não sei exatamente como me descrever, talvez apenas comum. Trabalho em uma empresa de design gráfico. Nos fins de semana, me vejo assistindo reprises de programas antigos, muitas vezes me perguntando se é só isso que a vida tem a oferecer. Não parece muito inspirador, não é? Mas, se há algo que se destaca sobre mim, é meu relacionamento complicado com minha mãe, Claire Parker. Ou, mais precisamente, a ausência de um relacionamento. Não se esqueça de se inscrever no canal para que eu possa continuar trazendo mais histórias fascinantes como esta. Assista ao vídeo até o final e deixe seu like, pois essa história será incrivelmente interessante. Seu apoio é muito importante. Claire sempre esteve mais preocupada consigo mesma do que com qualquer outra pessoa. Ela é deslumbrante, cheia de vida e magnética. O tipo de mulher que entra em um ambiente e chama a atenção de todos. Quando criança, eu a admirava. Queria ser como ela. Mas, à medida que fui crescendo, essa admiração se transformou em ressentimento, pois percebi o quanto ela realmente se importava pouco com os outros. É difícil evitar soar amarga, mas essa é a realidade. Claire não era o tipo de mãe que preparava lanches para a escola ou perguntava sobre o meu dia. Ela era aquela que organizava festas luxuosas, mas esquecia do meu aniversário. Sempre esteve em busca de algo novo, mudando de relacionamento com a mesma rapidez com que trocava de roupa. Foi assim que Thomas entrou em nossas vidas. Eu tinha 16 anos quando Claire se casou com ele, seu quarto marido. Ele era uma influência calma e equilibrada em meio ao turbilhão que era o mundo dela. No começo, eu não sabia o que pensar sobre ele. Ele era quieto, mas confiante, gentil, porém reservado. Não era como os outros. Não tentava se exibir ou impressionar ninguém. Era estável, confiável, e para uma adolescente que cresceu vendo a vida amorosa caótica da mãe, isso foi um alívio. Thomas me tratava com um respeito ao qual eu não estava acostumada. Ele demonstrava interesse pelos meus sonhos. Me incentivava a seguir minhas paixões e até defendia minhas ambições quando Claire as menosprezava. Ele se tornou a figura paterna que eu sempre quis. Pela primeira vez, senti que alguém realmente se importava comigo. Mas, conforme os anos passaram, meus sentimentos por Thomas começaram a mudar. No início, não percebi, mas olhando para trás, entendo quando a admiração se transformou em algo mais profundo. Os pequenos gestos, os olhares demorados, a maneira como ele me escutava com atenção. Tudo parecia ganhar um significado diferente. Eu me dizia que não era nada, que ele era meu padrasto e amava Claire. Mas a verdade era que minha mãe não o valorizava, assim como não valorizava nada na vida. E então veio a decepção que mudou tudo. Ethan, meu namorado de 3 anos, me traiu. Eu achava que tínhamos um futuro juntos, mas quando descobri sua traição, meu mundo desmoronou. Passei dias trancada no quarto, chorando, tentando entender onde havia errado. Mas, conforme a dor começou a diminuir, foi substituída por algo mais forte, raiva. Raiva de Ethan, mas também de Claire. Minha mãe sempre fez questão de me criticar, de apontar minhas falhas e de me comparar a ela. Fazia eu me sentir pequena, insuficiente. Mas agora, sozinha no meu apartamento, de coração partido, percebi que não deixaria mais que ela me afetasse. Decidi visitá-la para um jantar. Claire, é claro, ficou animada, não porque sentia minha falta, mas porque adorava bancar a anfitriã perfeita. Quando cheguei, a casa parecia um outro mundo. Decoração impecável, ambiente sofisticado, o perfume sutil de lavanda. Tudo era o oposto do meu apartamento. Mas o que mais me chamou a atenção foi Thomas. Ele me recebeu com um sorriso caloroso, genuíno, do tipo que faz o peito apertar. Claire, como sempre, estava ocupada com seus próprios interesses e logo me vi sozinha com Thomas na sala. O silêncio entre nós não era desconfortável, mas carregado de algo não dito. Conforme a noite avançava, eu percebia cada vez mais os pequenos detalhes, a maneira como ele olhava para mim, como sua voz soava quando falava comigo. No início, eram gestos sutis, um toque no braço, um olhar que demorava um segundo a mais do que o necessário. Mas, conforme os encontros se tornavam mais frequentes, a tensão entre nós crescia. Uma noite, depois que Claire foi dormir, ficamos sozinhos na sala. O fogo da lareira iluminava o ambiente, lançando sombras suaves. Conversávamos sobre algo banal, mas, de repente, percebi o jeito que Thomas me olhava,
como se visse além das barreiras que eu havia erguido. Sem pensar, coloquei minha mão sobre a dele. Ele não recuou. O que aconteceu depois foi inevitável. O beijo foi lento, hesitante, uma pergunta e uma resposta ao mesmo tempo. Sua mão sobre a minha, o calor do momento, e, pela primeira vez em muito tempo, senti que pertencia a algum lugar. Nos dias seguintes, nossos olhares furtivos se intensificaram. Encontrei desculpas para visitar a casa quando Claire não estava. Cada momento juntos era carregado de algo que não podíamos mais ignorar. Mas o perigo estava sempre à espreita. Claire começou a notar. Suas perguntas se tornaram mais diretas. Seus olhares, mais analíticos. Ela ainda não sabia, mas desconfiava. E então, o inevitável aconteceu. Uma noite, Claire me puxou para a sala. Seus olhos ardiam em fúria. Você acha que eu não vejo-o? Saí da casa de Claire com a mala na mão e o coração acelerado. O ar da noite parecia mais fresco do que o normal, como se o universo estivesse me dando um novo começo. Mas a realidade do que tinha acabado de acontecer logo me atingiu. Eu não tinha um plano. Não tinha ideia do que viria a seguir. Tudo o que eu sabia era que não podia voltar atrás. Meu telefone vibrou no bolso. Quando tirei, vi uma mensagem de Thomas. Onde você está? Quero te ver. Hesitei por um momento. Tudo estava tão bagunçado, tão incerto. Mas uma coisa era clara. Eu não queria ficar longe dele. Respirei fundo e respondi. Estou indo para casa. Podemos nos encontrar. Minutos depois, estávamos sentados juntos no carro dele, estacionado em frente ao meu prédio. O silêncio entre nós era pesado, carregado de tudo o que havia acontecido. Thomas me olhou com aquele mesmo olhar intenso que sempre me fazia sentir vista, compreendida. Você está bem? Ele perguntou. Sua voz suave, mas cheia de preocupação. Balancei a cabeça, tentando encontrar as palavras. Eu não sei. Claire me odeia agora. Ela nunca vai me perdoar. Thomas segurou minha mão, entrelaçando seus dedos nos meus. Isso não muda o que sentimos um pelo outro, ele disse. Mas será que não mudava? Claire podia ser egoísta, mas ela ainda era minha mãe. Eu sabia que cruzar essa linha significava que não havia mais volta. O que vamos fazer agora? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Ele respirou fundo antes de responder. O que você quiser. Se precisar de tempo, espaço, eu entendo. Mas se quiser ficar comigo, eu estou aqui. Olhei para ele, para o homem que havia se tornado meu porto seguro em meio ao caos da minha vida. Havia dúvidas, claro, medo também, mas acima de tudo, havia algo mais forte. A certeza de que, pela primeira vez, eu estava escolhendo o que realmente queria. Então, sem dizer nada, apenas me inclinei e o beijei. E naquele momento, soube que não importava o que acontecesse a seguir. Eu enfrentaria tudo ao lado dele. O beijo foi suave no início, mas logo se tornou mais profundo, mais urgente. Havia tantas emoções misturadas naquele momento, medo, alívio, desejo que parecia impossível separá-las. Quando finalmente nos afastamos, Thomas encostou a testa na minha e sorriu de leve. Isso significa que você vai ficar comigo? Ele perguntou. Engoli em seco, sentindo o peso da decisão que acabava de tomar. Significa que eu quero tentar. Seus olhos brilharam na penumbra do carro, e ele apertou minha mão com mais força. Então é só isso que importa. Queria acreditar nisso. Queria ignorar todas as consequências que viriam depois, mas minha mente já começava a traçar cenários. Claire nunca aceitaria isso. E meu pai, ele ficaria decepcionado. Soltei um suspiro e recostei a cabeça no banco. Eu não sei o que vai acontecer agora. Thomas riu baixinho. Bem-vinda ao clube. Mas sabe o que eu sei? Virei o rosto para ele. O quê? Que eu estou apaixonado por você. Meu coração parou por um segundo. Aquelas palavras, ditas com tanta naturalidade, me pegaram de surpresa. Thomas, você não precisa dizer nada agora. Ele me interrompeu, levando minha mão aos lábios e depositando um beijo suave. Só queria que soubesse. A verdade é que eu queria dizer algo. Queria responder com a mesma intensidade, com a mesma certeza, mas tudo ainda era tão novo, tão incerto. Então, em vez de palavras, apenas apertei sua mão de volta, esperando que ele entendesse o que eu ainda não conseguia verbalizar. Ficamos ali por mais alguns minutos, aproveitando o silêncio, até que Thomas ligou o carro. Vamos sair daqui? Assenti. Para onde? Ele sorriu. Aquele sorriso que sempre fazia meu peito se aquecer. Para onde quisermos. E pela primeira vez em muito tempo,
Eu senti que tinha escolha. Conforme o carro deslizava pela estrada, observei as luzes da cidade ficando para trás. O rádio tocava baixinho, uma melodia suave preenchendo o silêncio confortável entre nós. Thomas mantinha uma das mãos no volante e a outra ainda segurava a minha, os dedos entrelaçados como se temesse que eu pudesse mudar de ideia a qualquer momento. Então, ele quebrou o silêncio, lançando-me um olhar rápido de lado. Alguma preferência para onde estamos indo? Sorri, encarando a escuridão além da janela. Eu poderia pedir qualquer coisa, um lugar específico, uma direção certa, mas naquele momento, tudo o que importava era que estávamos juntos. Me surpreenda, respondi. Ele arqueou uma sobrancelha, um brilho travesso nos olhos. Tem certeza, porque eu sou ótimo com surpresas. É mesmo? Bom, nem todas dão certo, mas essa aqui eu acho que vai. Ri baixinho, me permitindo relaxar. Pela primeira vez em semanas, meu peito não parecia tão pesado. Talvez fosse a presença de Thomas, sua leveza, sua capacidade de fazer até o desconhecido parecer promissor. Os minutos passaram, e logo ele desviou para uma estrada menor, cercada por árvores altas. O céu estava limpo, e a lua cheia iluminava nosso caminho. Meu coração acelerou um pouco, não de medo, mas de expectativa. Onde estamos? Perguntei, vendo reduzir a velocidade. Ele estacionou o carro em um pequeno descampado e desligou os faróis. Quando se virou para mim, seu sorriso estava mais suave, quase tímido. Eu costumava vir aqui quando queria pensar. É longe o suficiente para esquecer o resto do mundo. Abri a porta e saí, sentindo o ar fresco contra minha pele. Olhei ao redor, o lugar era simples, mas a vista do céu estrelado era espetacular. Thomas se aproximou, sem dizer nada, tirou do carro uma manta e a estendeu na grama. Vem. Sentei ao seu lado, e por um momento ficamos apenas olhando para cima. Era estranho como algo tão simples podia trazer tanta paz. Melhor do que um jantar caro, né? Ele brincou. Muito melhor. Ele riu. Então ficou em silêncio por alguns instantes antes de murmurar. Estou feliz que você veio comigo. Virei o rosto para ele, vendo a sinceridade refletida em seus olhos. Algo dentro de mim se aqueceu. Eu também. E naquele momento, debaixo do céu infinito, senti que, talvez, tudo pudesse dar certo. Thomas ficou em silêncio por um instante, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo. Eu podia sentir a tensão sutil no ar, um peso invisível que pairava entre nós. Sabe, ele começou, brincando distraidamente com um fio solto da manta. Eu não planejava te chamar hoje. Quer dizer, eu queria, mas achei que você diria não. Olhei para ele, surpresa. Por quê? Ele deu de ombros, um sorriso sem graça surgindo nos lábios. Porque não sei direito onde estamos nisso tudo. Não quero pressionar. Não quero te fazer sentir que precisa decidir qualquer coisa agora. Só quero estar aqui. Houve um tempo em que ouvir alguém dizer isso teria me deixado inquieto, como se a ausência de respostas concretas fosse um problema. Mas agora eu entendia. Eu também quero estar aqui, admiti. Thomas virou o rosto para me encarar, e no brilho suave da lua, vi seu olhar suavizar. Ele não tentou me beijar, não tentou avançar. Apenas sorriu, e de alguma forma, isso significou mais do que qualquer palavra. A brisa soprou, trazendo consigo o cheiro da noite, da grama úmida, do momento presente. Meus dedos roçaram os dele na manta, e ele, sem hesitar, os entrelaçou nos meus. Ficamos assim por um tempo, sem pressa, sem necessidade de preencher o silêncio com palavras. Apenas dois corações, sob o céu infinito, tentando encontrar um novo começo.